Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de setembro de 2013, é uma quarta-feira, nosso verbete de número 2777. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 13 máximos. E o tema de hoje é a levedação evolutiva da especialidade Evoluciologia. E foi redigido pelo professor Félix Wong. O professor Félix é graduado em Engenharia Elétrica, mestre em Engenharia de Telecomunicações, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia desde 2001, tenepsista desde 94 e EPICOM desde agosto de 2009. A levedação evolutiva é o fenômeno, o processo de fermentação, ebulição e transformação dos resultados conscienciais, pessoais ou grupais, em crescente aperfeiçoamento cosmoético, otimizado e potencializado através de fatores catalisadores, no âmbito universal e multidimensional, oriundos de provocação intencional ou espontânea, no transcurso da série X. A tempestade de pensenes cumulativos sem crítica, a filtragem das possíveis associações pensênicas favorecendo a neoideia, o fluxo evolutivo incessante do universo, o traforismo enquanto agente catalisador da levedação autoevolutiva, a levedação intraconsciencial potencializada no convívio da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a levedação evolutiva nas interações com grupos afins, notadamente familiares, de trabalho e da CCCI. O voluntariado e a docência conscienciológica como catalisadores da levedação evolutiva. A levedação evolutiva em franco crescimento e transformação, predispondo à holomaturidade. A Megagescom pessoal, publicada como registro do ápice da levedação evolutiva. A participação na Megagescom grupal da Enciclopédia da Conscienciologia. A parapercepção do momento evolutivo, a conquista da autossustentabilidade energética como condição para a reversão do status quo. A melhoria das companhias extrafísicas sintonizadas com o novo trabalho. A parapedagogia do docente da Conscienciologia como alavancadora do autoparapsiquismo. Aqui na argumentologia nós destacamos algumas listagens. Tem o item progresso com 3 parâmetros relativos aí ao fenômeno da levedação evolutiva. Depois tem uma listagem do item esclarecimento com 3 aspectos também relativos ao assunto. E tem uma taxologia de 12 exemplos de possíveis catalisadores da levedação consciencial evolutiva. E na remissiologia nós destacamos aceleração da história pessoal, catalisador, fluxo cósmico, maxiconvergência incessante e périplo evolutivo. A gênese das levedações conscienciais evolutivas mais avançadas, sobretudo quanto às maxis proexis grupais, está nos temas de aulas e pesquisas desafiadores dos cursos intermissivos. Questionologia. Você emprega conscientemente levedações evolutivas? Em quais contextos? Ego, grupo ou policármico? E na bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas. Agora aqui na mega-análise do João Paulo, são 20 itens: ebulição, inovação, renovação, preparação, otimização, catalisação, fermentação, transformação, potencialização, favorecimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, interassistencialidade, autossustentabilidade, convergência, percussiência, reciclagem, ressexologia, evoluciologia e holocarmologia. Sr. Félix, antes de entrarmos também nas perguntas, eu vi aqui, a gente verifica que você tem um artigo, não é isso? Sobre esse tema.
Você pode contar um pouco para a gente como foi a ideia do verbete, como é que foi a pesquisa sobre esse assunto? Pois não. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. É o seguinte, esse tema é um tema até assim, polêmico, vamos dizer assim, mas isso surgiu de uma curiosidade desde que eu era garoto, né? Então, eu até na citaciologia, eu falo do Zeferino Vaz, porque na época, eu era ainda garoto, eu li um artigo no Jornal do Brasil, na época, né? Que ele estava criando a Unicamp. A Unicamp ainda não existia, então ele tinha que criar. E ele justamente falou assim, não, eu estou contratando os melhores cérebros que eu consigo, mas eu não tenho ideia da organização que eu vou dar para a Unicamp. Eu sei que eu vou trazer e vou deixar essa massa fermentar, que daí vai sair uma boa coisa. E hoje em dia a Unicamp, todo mundo sabe que é uma referência, a referência nacional. Então, a partir dali que eu comecei a observar assim, esse processo, e várias vezes o professor Valdo já citou, não, vamos fazer isso, deixar a massa levedar. Aí eu resolvi investigar sobre esse viés. E também a gente sabe que dentro das empresas, ou dentro dos estudos, a gente faz o que a gente chama de brainstorming, né? Que na verdade, vamos lá falar o que. Não critica não, você começa a falar, daqui a pouquinho você começa a desencadear uma série de ideias interessantes. É mais nesse sentido. E aí, em 2010, a gente escreveu para o Congresso de Autopesquisologia, que é a base desse verbete, né? Muito bom. Agora temos uma pergunta aqui de teletertuliano ao verbetógrafo. Na página 52, na citaciologia, você poderia comentar mais sobre o eureka, dito por Arquimedes de Siracusa, em relação com a levedação evolutiva? Na verdade, isso aí só para a pessoa entender, a gente tem a taxologia da levedação, que então é a nível intraconsciencial, egocármico, tem a nível grupal, né, quando você coloca várias pessoas, como eu citei no caso da Unicamp, né, que é um processo grupal, e tem também o processo mais policármico, que é o que a conscienciologia está tentando fazer, né, buscando fazer, levedar essa massa com várias consciências, tentar mudar esse holopensene planetário, né? Então você pode pegar desde a intraconsciencialidade, de uma grupalidade, até da policarmalidade, só para a gente entender. Bom, no caso do Arquimedes, a gente sabe que ele estava com um problema matemático, né? Então era um problema matemático, que ele tinha que pesar uma coroa de ouro, se não me engano, e ele não sabia como, né? Então isso não sei se é lendário, o que é, mas o fato é que ele ficou bolando, ficou pensando, é o processo da levedação mesmo, e vou fazer isso, vou fazer assado, ele não conseguia. E em determinada hora ele no banho, dizem que no banho, né, ele teve a sacada de pesar de acordo com o empuxo da água, né? Né? Então aí veio esse eureka aí, eureka, achei. Então é aquela sacada, aquela serendipitia, né, que a gente chama, aquela sacada que você vem de repente, você fica até maravilhado com a sacada que você teve. Então, essa é a mais notável que a gente conhece, assim, a primeira sacada genial que a gente tem da história foi esse eureka, né? Evidentemente que essa palavra eureka ficou simbolizado, né, como essa serendipitia. Pois não. Oi. Indica lá. Por favor, na página 55, o item progresso, você traz, né, como hipótese a levedação evolutiva, né, como responsável pelo sucesso da subsistência da raça humana no planeta, e traz 3 itens aí, né, parâmetros. Você poderia comentar, né, isso em tempos imemoriais ou até hoje, né, até chegar na conscienciologia, como que você... Você está falando, desculpe... no progresso, aí tem progresso. Progresso, tá bom. O que acontece é o seguinte, do ponto de vista histórico,
a gente cita aqui, inclusive, o processo da civilização. Você pode notar que toda civilização, quando se inicia, ela tem assim um boom, né? Uma curva ascendente. Você pega aí qualquer civilização, por exemplo, a civilização romana, ela teve um estouro, né? Então, muita inovação, muita coisa extremamente belicista, né? Mas não importa, o fato é que eles tiveram muito sucesso. Certo. Só que chegou um ponto que eles foram, no caso da civilização romana, foi tomada por uma série de corrupção, pelo gigantismo, uma série de coisas, e declinou hoje em dia uma civilização extinta. Então, toda civilização extinta, né, tem uma subida e uma descida. Você Então, acha que é por razões anticosmoéticas que acontece? mas também é anticosmoética, sim, com certeza, mas também muito devido à predominância do tradicionalismo, da falta de elan de inovações. Certo. Pode reparar que isso é geral, né? Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, as grandes empresas, né? Então, antigamente, por exemplo, na minha época, década de 70 e 80, todo mundo achava que, por exemplo, a IBM era uma gigante que ninguém jamais cairia, e ela caiu. Depois, Microsoft, o pessoal achava que nunca cairia, caiu, né? Então, Não sabia que tinha caído. não, cai porque não consegue mais inovar. Ah, entendi. Ela Sim, vai, falta ela de- ainda é uma gigante, mas ela não consegue mais inovar. O gigantismo dela, então os dirigentes ficam mais tradicionais, então ela não consegue mais inovar. Certo. Então quem consegue inovar é aquela empresa pequenininha. E assim tudo, todos esses processos de progresso, de subida e queda, é justamente o grande desafio, você estar sempre mantendo o espírito de inovação. Então, essas grandes empresas, o que fazem? Elas compram as pequenas. Não? O macete delas é comprar as pequenas, porque as pequenas conseguem inovar. Ah, sim, entendi. Tá? Certo. Obrigada. Agora, aqui na fatologia, na página 52, segunda linha. Como podemos melhorar o vislumbre do momento evolutivo presente e o entendimento das oportunidades prioritárias em meio a tantos estímulos do século XXI? Aí que está, esse que é o processo da autopesquisa, né? Que é um dos principais motes da conscienciologia, é você se pesquisar e você ter mais lucidez do que está acontecendo em relação a você. Porque, com certeza, os desafios estão à nossa frente. Muitas vezes a gente não quer enxergar esses desafios. O fato é o seguinte, é que esse desafio de você enxergar esse fluxo evolutivo é mais ou menos aquele ditado muito antigo, né, que a gente algumas pessoas falam, que é o seguinte: quem menos sabe da água é o peixe, porque ele está tão imerso no meio que ele não consegue enxergar. Então, mas os desafios estão aí. Então, quais são os desafios evolutivos? É a sua autossuperação. O que te leva a autossuperar? O que você está precisando reciclar? É por aí, eu acho que não vejo outra maneira. Com certeza não é ficar no bem bom, mas... Ok? Eu queria só citar um fato, assim, até para a gente, assim, levedar a discussão, e é o seguinte: a ideia da levedação é você enxergar, talvez, o óbvio, que às vezes não consegue enxergar. A gente tentar enxergar, sair um pouco do pensamento linear, né, muito linear, e você acaba não enxergando as coisas. Então, por exemplo, os últimos acontecimentos aqui no Brasil, desde junho, aqui, essas manifestações de Brasil de ponta a ponta. Então, você nota claramente um exemplo bem claro do que é a levitação grupal. Então, quais foram os ingredientes, só para a gente entender? A nova classe média, as mídias sociais, né, o descontentamento, e foi crescendo, Tanto é que muita gente foi pega de surpresa. Né? Muita gente disse: mas como? O jovem era completamente alienado. O que aconteceu? Está todo mundo descontente. Eu diria até a maioria ficou surpresa
com esse movimento. Mas isso estava muito claro para quem, né? Então, esses elementos começaram a fermentar e eclodiu, né? Só para a gente pensar. É interessante falar em movimentos sociais, da diversidade foram fermentações diversas, né? Porque muitos assuntos, muitos temas. Outro dia eu vi um analista comentando, achei muito engraçado. Era até uma pessoa da área do direito, ele comentando que tinha um cartaz lá de um dos manifestantes na Avenida Paulista, que dizia assim: vendo escorte, único dono. Ele na manifestação fazendo propaganda do carro. Ou seja, tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Tinha, não, tem, né? Essas manifestações. Isso surpreendeu muito, porque o brasileiro até então tinha fama de muito passivo, né? De aceitar tudo. Exatamente. Então foi assim uma surpreendência. Foi surpreendente, é verdade. Né? Então, alguma coisa contida, né? Isso. Até com cara de estar reprimido e como se a gente vivesse numa outra época ainda que não era, enfim. Tanto é que, assim, durante várias semanas, eu tentava ver nos jornais, nas revistas, quais eram as razões. A gente sentia quais eram as razões, mas ninguém conseguia pontuar. Foi necessário sair uma pesquisa feita pelo Datafolha e tal, para saber realmente, no percentual, serviços ruins, nova classe média ficou com medo de perder o status dela, as mídias sociais, quer dizer, foi preciso sair uma estatística para a gente começar a entender melhor tudo isso. E ainda assim, tem muito analista ainda mesmo dizendo que, assim, sem entender bem, né? Porque são muitas variáveis. Mas, de todo modo, é bem interessante essa relação que você fez desse movimento com o tema, realmente, bem dentro. Agora, professor Félix, pois não. Em fatologia, na penúltima linha, hoje se fala muito da influência do inconsciente. Você poderia nos detalhar o inconsciente trabalhando por debaixo dos panos? Na verdade, isso aí, o que acontece? Isso aí foi tirando o gancho das últimas conquistas que a gente lê. Tem um livro, Subliminar, né, que está... eu não sei, o nome é complicado, mas eu posso ver aqui que ele está fazendo um certo sucesso, porque antigamente, na década de 90, não sei se vocês se recordam, todo mundo se recorda, que se dizia que nós usávamos somente um percentual muito pequeno do cérebro. Né? Se dizia que não, você só usa no máximo 10%. E as últimas conquistas da neurociência mostram que isso não é fato. O fato é que você usa 100% do cérebro. Por quê? Porque, na medida racional, toma um pequeno percentual. O resto é o inconsciente que fica trabalhando. Desde os sistemas mais básicos da sua respiração, do batimento do coração, até também, devido ao processo da sua atenção, do seu racional, da sua sobrevivência, ele faz 1000 processamentos para trazer para o consciente aquela informação. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa e aquela pessoa tem alguma coisa estranha, na mesma hora o inconsciente trabalha intensamente para fazer o mapeamento, para ver de onde que você conhece, qual é a semelhança. Então, o inconsciente, em tudo ele está presente. Então, quando você está estudando de maneira muito fixadamente um determinado assunto, o inconsciente está trabalhando intensamente e muitas vezes traz uma ideia, uma sacada. É mais nesse sentido que a gente trouxe. Eu vou só pegar o nome aqui do nosso amigo, que tem um livro aqui chamado Subliminar, da Zahar Editora, né? Que é o Leonard Mlodinow, né? Mlodinow, né? Então, Leonard Mlodinow, é um nome misto, eu não sei, é um físico americano, físico não, médico, né? Eles chamam de Qual é o título do livro? Subliminar? Subliminar. Da editora Zahar. Zahar. Tá, então... Agora, professor Félix, dentro dessa colocação aí que você fez, né, vou falar em subliminar, paralelo a esse inconsciente tem
tem a paragenética aí, Sim. tem o paracérebro, Com certeza. enfim. É bem complexo esse assunto. Não, é muito né? complexo, Porque é muito como é complexo. que a gente vai separar o que é 100% cérebro, o que não é? O que é uma interferência positiva, né, de um amparador, onde entra a sua paragenética, seu modo de pensar de outra Seriex, realmente Não, e outra coisa também que me ocorreu, a questão daquela hipótese colocada pelo professor Valdo, do nosso cérebro realmente ele ser muito mais evoluído e mais avançado do que a gente consegue fazer o uso hoje, em função da genética ter sido desenvolvida pelos serenões, né? Então, quem sabe esse inconsciente aí que os cientistas estão chamando, ele abrange aí esse percentual de paragenética, né? Porque quem sabe, o que acontece é o seguinte, é que a organização do cérebro ainda é um mistério, né? Por quê? Porque a gente costuma pensar hierarquicamente ou por regiões. Não, essa área trabalha com isso, essa área trabalha com aquilo. E não é isso. Né? É um conjunto, o consciente né? e o inconsciente usam o mesmo circuito. Agora, como é que... Então, os cientistas não sabem ainda. Tem muita coisa para descobrir. Sim. Né? Não, enquanto a ciência estiver procurando tudo no cérebro físico, vai ficar difícil, sim, né? com Porque eles certeza. continuam. É muito interessante você ver esses debates. Eu estou um pouco desatualizada, acho que nos últimos 5 anos eu não pesquisei isso, mas teve uma que eu pesquisava bastante sobre cérebro e mente, as abordagens das ciências cognitivas em geral e tal, e é muito interessante. Você vê aqueles calhamaços e a questão da filosofia, né, da mente. E, no fundo, é complexo demais, porque eles estão pesquisando sempre tudo no cérebro físico, né? E aí a abordagem da mente é física, né? Não é multidimensional. Eles estão levedando ainda. Estão levedando. Faz parte. Recentemente eu assisti um debate do Antônio Damasio, né? Ele esteve aqui no Brasil, e ele estava justamente mostrando a origem da consciência. Ele é um cientista puramente intrafísico, mas para ele a consciência, o fato de você sentir as coisas, você perceber as coisas, é um processo de sobrevivência, né? É como se fosse uma capacidade de você perceber devido à sua sobrevivência, devido ao seu caminhar pela Terra, né? Então, todos os sistemas cognitivos, tudo isso, toda essa consciência seria para isso, né? Então, ele disseca em vários sistemas e tal, mas, enfim, só para... Agora, por falar nisso, esse autor, eu me lembro que eu participei de uma heterocrítica, eu não lembro qual foi o livro, se foi o Erro de Descartes, ou se foi esse outro, mas já teve uma heterocrítica aqui não foi aqui em Foz, foi no Rio de Janeiro. Foi muito interessante o debate sobre a obra dele. Ele é muito bom, ele é muito interessante. Tem coisas excelentes, ótimas. O problema é o paradigma, né? Claro, que não é multidimensional. Mas, enfim, como diz a Rosa, está levedando aí, quem sabe um dia caem as parafichas caem, né? Mas vamos lá, professora Keiko, você quer perguntar? Sim, Félix. Então, você comentou aí que as civilizações antigas, né, decaíram devido à falta de inovação, de ampliação e renovação, né? Daí você traz ali na Paradoxologia, página 54, o paradoxo de o acúmulo de conhecimentos poder dificultar a inovação. Queria entender, fazendo paralelo com a Conscienciologia também, como que, então, no caso, a própria Conscienciologia, mesmo sendo ciência, também precisa estar sempre sendo ampliado. Esse é um paradoxo conhecido, né, Keiko, que é o seguinte, esse paradoxo mais assim, emblemático foi a descoberta do Einstein, né? O Einstein que descobriu o processo todo lá da velocidade da luz, aquele negócio todo, né? De tudo ser energia. O Einstein, as equações que o Einstein chegou, né? Outros pesquisadores já tinham chegado. Então, um dos pesquisadores que já tinha chegado era o Poincaré, eu acho, Poincaré, se não me engano, né? E era a mesma equação.
Só que o Einstein enxergou uma coisa que o outro não enxergou. Por quê? Porque ele tinha tanto conhecimento, esse matemático francês, que ele estava fechado nos conceitos. Então, o Einstein, quando viu aquilo, ele disse, não, isso significa processo todo o processo lá que ele desvendou, né? E Poincaré, anos atrás, já tinha chegado exatamente na mesma equação, mas ele não conseguiu. Então, muitas vezes, o olhar novo, por uma pessoa que não está tão condicionado, com tanto conhecimento, muitas vezes ele consegue inovar, mas nesse sentido. E isso já saiu um artigo uma vez, dizendo o seguinte, que as grandes inovações da ciência são feitas por pessoas, no máximo, até 32 anos. Esse que é o... Porque a pessoa não sabe que é impossível, ela vai lá e inova. Isso é dureza, mas é fato. A pessoa que tem muito conhecimento, ela meio que fecha as portas. Não, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui não é possível. Então, ela vai meio que cortando e perde o olhar novo, que é um paradoxo. Agora, você sabe que, transpondo aqui para o nosso caso de CCCI, é interessante, com todo respeito à especialidade, aos especialistas, e a gente não está, de modo algum, querendo não dar valor a isso, tem um valor absurdo, né? A pessoa especialista. Mas eu observo, assim, que muitas vezes a pessoa que não é especialista naquele assunto, em relação à ciência convencional, ela faz uma transposição no paradigma consciencial, inovando, trazendo alguma mais solta, justamente por ela não nem ter tanto conhecimento e nem ter também tanto compromisso com aquela classe, com aquele ethos profissional. Verdade. Então, acho que a pessoa fica mais... Tem uma certa dose de responsabilidade. Não tem tanto compromisso, né? Não tem tanto compromisso assim. Aí parece que as propostas ficam mais... Ela lança um olhar novo mais facilmente. Mais inovadoras, realmente, que tem a ver com esse paradoxo. É isso mesmo. Com relação a esse assunto de conhecimento, eu me lembro que eu assisti uma palestra do Hans Donner, aquele estilista da Globo, que ele inventou o relógio dele, e teve na Alemanha, na Suíça, tentando que alguém industrializasse, transformasse o relógio em realidade. E ninguém tinha conseguido, porque ele tem uma ideia lá diferente, lá do meio, o relógio da metade, o relógio que ele inventou, que depois circulou por aí. Aí disse que ele estava conversando, estava criando um rapaz lá, eu conversando com ele, o rapaz deu a ideia sobre como industrializar e fabricar aquele relógio. Então, é um fato engraçado que ele destacou numa palestra em alto e bom tom. Mas criatividade é isso mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo considera o grande gênio agora da nossa era foi o Steve Jobs, né? Que ele inventou uma coisa que você... o iPad, né? Então o pessoal diz, como é que eu consegui viver tanto tempo sem isso? Então a pessoa cria uma coisa, uma necessidade que não sabia que ela precisava. Então a genialidade dele é essa, né? Então você vê que a pessoa saca do ar, né, uma coisa completamente diferente, porque todo mundo na época era só notebook, né? Agora, professor Félix, pois não. Em parafatologia, na página 53, quinta linha de cima para baixo. Deixa eu só chegar lá. Você traz os contrafluxos inerentes à saída da inércia evolutiva. Você poderia enumerar, por favor, alguns exemplos de contrafluxos e o que foi feito para absorvê-los na sua experiência? Isso aí acho que tem tudo a ver com o modo como você encara tudo, né? Quando você quer sair da inércia evolutiva, todos nós temos companhias, nós temos conexões energéticas com inúmeras consciências. Então, nosso modo de ser é que nos afiniza com essas consciências, com essas ideias, com esse holopensene. Então, de repente, você
tem um eureka, né? Vamos dizer assim, você diz, poxa, caramba, não é isso que eu quero para mim, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero evoluir, eu quero ser mais feliz, enfim. E aí você vai fazer esse movimento. Quando você faz esse movimento, você começa a incomodar, entre aspas, todas essas consciências, e você quer mudar essa energia, né, esse modo de ser, que na verdade você vai mudar de holopensene. E isso incomoda uma série de consciências que estão contigo, muitas vezes, há milênios, há várias vidas. E essa mudança nunca é muito simples. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, por exemplo, uma família mais tradicional, almoça todo mundo junto domingo. Um belo dia você resolve fazer um curso de Conscienciologia no domingo. E aí você diz, naquele almoço eu não vou mais. Veja a repercussão que vai dar. Então, você começa a incomodar todo mundo. Então, é mais nesse sentido, estou querendo ilustrar. Então, muitas vezes tem contrafluxo. Esses contrafluxos muitas vezes são de origem extrafísica. São os contrafluxos, acidente de percurso. Anteontem, a gente estava até conversando com a professora Dulce com relação ao SCP-2. O SCP-2, os primeiros SCP-2 que o professor Valdo dava, a gente tem uma série de relatos de contrafluxos muito pesados na época. E que hoje em dia está tudo mais tranquilo. Está tudo mais tranquilo. Por quê? Porque levedou, né? Então o amparo é outro, o holopensene está muito mais seguro. Então, qualquer coisa nova, ele traz mais contrafluxo. É o preço do pioneirismo, né? Então, como é que a gente lida? Aí, fechando a pergunta, eu vou remeter, vou mostrar que eu penso da seguinte forma. Coloque bem na sua mente, é cosmoético? Está correto? É o melhor para todos? Então, acabou. Banque até as últimas consequências. Não tem outra saída. É isso, e isso passa. Aí, contrafluxo fica para trás. Ok? Agora... Félix, Oi. partindo para outro assunto aí, eu gostaria que você comentasse os dois últimos mitos da mitologia. O mito do arrependimento a pagar interprisões grupocármicas, e o mito anterior, né, o da purificação através do sofrimento. Na verdade, isso vai justamente de encontro, vai contra, né? Na realidade, o mito muito comum dentro do holopensene cristão, né? Que é o holopensene aqui do nosso país, né? Então, você tem que sofrer, você tem que expiar os pecados, então, esse é um grande mito, porque isso não altera grandes coisas, né? Então, você tem que se sentir culpado, você tem que se mortificar para daí merecer os céus. Então, isso é uma grande falácia, porque o processo, por exemplo, da interprisão grupo kármica, arrependimento ajuda, desde que você chegue para a pessoa e diz, desculpe a bobagem que eu fiz, o que a gente pode fazer para se acertar? Quer dizer, vai muito além do arrependimento. É evidente que o ideal é você se retratar, enfim, você buscar uma forma de se acertar com o grupo. Se acertar com o grupo de forma que o grupo possa te acolher novamente e você ressignificar aquelas companhias todas, essa oportunidade de vida. Então, é um mito você simplesmente se arrepender. Simplesmente se arrepender e ficar quieto, porque a interprisão vai continuar, né? Você tem que com quem você deve vai continuar chateado contigo. Então, cabe a você reciclar, você se tornar uma pessoa melhor, para a partir daí começar a afrouxar essa interprisão. E sofrimento não tem nada a ver, sofrimento é opcional, né? Sofrimento é opcional. Então, esse é o nosso desafio, entender o nosso status,
Eu acho que nós somos muito privilegiados, muito pelo contrário, não precisamos sofrer nessa vida, porque o sofrimento é meramente opcional, porque é religioso, é bonito, isso é bobagem, isso é coisa do passado. Não precisa, né? Agora, o do arrependimento, eu penso assim, seria só o arrependimento, né? Mas, na verdade, eu acho que arrependimento é o início do princípio, né? Você não precisa se arrepender. Não, admitir, eu errei, está tudo certo. O que a gente pode fazer para se acertar? Isso válido sempre, válido com parente, como válido como um assediador. Assediador mesmo, extrafísico, a melhor atitude é essa. Em vez de você ter medo, o ideal é você ter essa pensenidade. Vem cá, tá bom, você vem, eu estou devendo alguma coisa, tudo certo. O que a gente pode fazer para se acertar? É isso. Seria, ao invés de arrepender, não sei se a melhor coisa seria reconhecer o erro, né? Reconhecer que não também foi pode adequado. ser, mas assim, que muitas vezes, eu estou falando, peguei o caso do assediador extrafísico, é porque muitas vezes a pessoa não tem tanta lucidez ainda, né, do que ela fez, né? Então, disse, vamos acertar isso aí. Tá bom? Oi. Daquele assunto lá, né, do acúmulo de conhecimento, né, que você falou que o fechadismo, fechado no conceito, os condicionamentos é que dificultam essa renovação, né? Tá. A saída seria ressex, mudança de atividade, ambiente novo. Não, o sonho de consumo é ressex. Buscar novas levedações, né? O sonho de consumo é ressex, mas assim, como é que a gente chega lá, né? Esse que é o processo. Uma delas é realmente você fazer coisas novas, né? Você se ver diferente. Que esse que é o problema, mais uma vez, aquele ditado, né? Quem menos sabe da água é o peixe, que a gente está tão imerso, às vezes, lá dentro. Sim, é o holopensene, você está falando do holopensene? E a gente não consegue ver nada novo, né? A gente não consegue ver nada novo. Tipo alguém, não consegue na baratrosfera, né? Não consegue pensar de forma diferente. É mais ou menos, no extremo as coisas ficam muito mais claras, né? Lá no extremo as coisas ficam mais claras. Basta ver aquele Amor Além da Vida, né? Amor Além da Vida, aquele filme, né? Sim. Que o rapaz vai salvar a esposa e ele fica lá, diz, vou ter que sair daqui, senão já eu entro nessa. Extrema. Então isso é uma coisa, no extremo a gente vê, é mais ou menos isso. Às vezes a gente entra e fica lá, e fica. E aí, mas essa levedação, apesar de você trazer na definição, né, que ocorre no transcurso da série X, ele tem um tempo, né? Aqui no Principiologia, último princípio do aproveitamento do tempo para cumprimento da PROEX. Você poderia comentar? Desculpe, qual é a linha? Com relação ao tempo da levedação, tempo da né? Nessa vida intrafísica. O que acontece é o seguinte, o tempo, porque aqui na argumentologia a gente mostra que são 3 parâmetros, né? Então tem um agente, né? E tem um meio favorável e tem o tempo. Então, um exemplo que fica muito claro com relação ao tempo é o caso que a gente traz aí da perda, né? Da perda logo abaixo de civilizações, tem a perda. Então, todo mundo sabe que quando a gente perde um ente querido, por mais que você saiba conscienciologia, por mais que você estude, não é assim, né? Os especialistas dizem que você leva de 1 a 2 anos, pelo menos, para ressignificar, para reolhar tudo aquilo e para transformar aquele sentimento muito violento da perda num sentimento mais brando. Leva de 1 a 2 anos, isso os especialistas dizem. Então, não tem jeito. Não é através do conhecimento que você vai, simplesmente, só do conhecimento que você vai minimizar isso. Não, ajuda demais o conhecimento, mas você tem que vivenciar a perda. É esse que todo mundo sabe. Senão passa a ser aquele processo da negação. Está tudo bem, está tudo certo, né? E não é nada disso. Agora, Félix, o tempo de evolução da gente, de levedação da gente é meio que infinito, né? Porque a gente vai levedando a vida inteira. Eu acho que a mensagem do teu verbete, eu estou assim, vendo como é que ele tem, como é que ele é importante, né? Para a gente perceber que nada é por acaso mesmo. É tudo uma consequência de atos que você faz.
E a gente tem não sei se é o determinismo de estar sempre evoluindo. Eu vejo assim, pelos relatos do professor Valdo e pelo que a gente vê, quem conheceu a Conscienciologia na década de 90 para cá, você vê como é que o processo levedor, né, mesmo. Então, o próprio relato do professor Valdo, que ele está 214 anos, não é isso? Ficou. 214 anos que ele procurou juntar o grupo, faz aqui, faz ali, ressoma aqui e tal, e para daí poder trazer esse trabalho mais à tona, a gente nota que é claramente um processo de levedação, né? Eu estou me lembrando, você está falando isso, que eu penso, é infinito para você evoluir, você não tem fim para você evoluir, né? Mas, ao mesmo tempo, estou me lembrando daquela analogia que ele faz com os patamares. Então, você está num patamar, faz as análises aqui, aí faz umas sínteses. Aquelas sínteses vão formar a nova base para você fazer nova análise, para fazer outras sínteses. Aquelas sínteses e vai subindo. Então, cada período desse aqui, num patamar, é uma levedação, mas verdade. no todo é um conjunto de levedações que também é uma levedação. Verdade. É bem interessante esse raciocínio. É porque a gente está acostumado, mais uma vez, só para o pessoal entender, nós estamos acostumados com uma coisa muito linear, né? Então, 1 mais 1 é 2. E assim, dentro desse processo não, da levedação não, 2 mais 2 não são 4. Às vezes vai multiplicando e se torna uma outra coisa. É mais nesse sentido que a gente quer trazer isso. Félix. Oi. Aqui na página 54, Pois não. no paradoxo, você pode desenvolver, por favor, e relacionar com a temática? Só tem um paradoxo. Paradoxo, acúmulo de conhecimento, poder dificultar a inovação. Isso a gente está falando. Eu sempre cito o caso lá do Einstein, né? Repetindo aí, o Einstein, dentro da teoria dele, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Da relatividade, teoria da relatividade, ele se baseou numa equação. Aquela equação não era inédita. Outros pesquisadores já tinham chegado nela. Só que os outros que a gente falou, citou o matemático Poincaré, né? Poincaré. Ele chegou na mesma equação anos atrás. Só que ele não enxergou o que o Einstein enxergou. E o Einstein, então, enxergou a teoria da relatividade. Então, ele inovou, entendeu? Então esse que é o grande paradoxo da gente saber tanto, quanto mais sabe, mais difícil maior dificuldade a gente tem de inovar. É um fato, né? Saber tanto, tem medo da coisa nova. Às vezes fica pensando que essa coisa nova já está naquele que se desenvolveu, já está aqui, já está tudo fechado. Essa que é a nossa dificuldade, que geralmente a pessoa nova chega e lança um olhar diferente. Aí você olha, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, ok, muito obrigada. Obrigado. Agora, professor Félix, ainda na parafatologia, você poderia explicar o último item, o catalisador evolutivo do continente europeu? Esse aí é mais ou menos, a gente pega a pesquisa aí da Conscienciologia, que o professor Valdo trouxe. O que acontece? O professor Valdo, num dos cursos que ele deu no Rio, depois mudou, né? Vou falar o status quo. Ele disse o seguinte, ele trouxe a seguinte condição, ele disse que logo após a Segunda Guerra Mundial, ele verificou que várias consciências do planeta todo, ao dormir, eram levadas, né, por amparadores até o continente europeu, e de lá eles exteriorizavam energia, sobretudo em cima de onde houve muita guerra, onde houve muita atrocidade. Então eles exteriorizaram. Isso aconteceu durante anos e anos e anos e anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí você começa a linkar as coisas. Para que o pessoal exteriorizava essas energias? Era para fazer justamente uma reurbanização, né? O continente europeu tem briga aí desde que a gente se entende, né? A gente entende da história aí,
registra a história, tem brigas aí homéricas, séculos após séculos, né? Então aquela energia vai ficando cronificada, e eles começaram a exteriorizar, trazendo esses projetores e exteriorizando, para poder, aos poucos, mudar o holopensene do continente europeu. E quem é que estava por trás disso? É o reurbanizador. E o que aconteceu depois? O reurbanizador, depois que pôde limpar aquelas energias, é que os europeus começaram a pensar, aliás, não era ideia nova, trazer de volta uma ideia muito já antiga, desde a década de 50, eles puderam pensar em materializar a União Europeia. E aí houve a derrubada do Muro de Berlim, né, em 92, e aí nasceu a Comunidade Europeia, hoje conhecida como União Europeia, que eu acho que tem 27 ou 37 países. Não sei de cabeça. Então, isso foi graças a esse processo da levedação, do processo de limpeza energética, de forma que as cabeças, né, as cabeças pensantes, mais pensantes da Europa, pudessem trazer à mente, brotar essa ideia de alguma coisa mais fraterna, que é a união dos países da Europa. Coisa impensável, né? Algumas dezenas de anos atrás, é uma coisa totalmente impensável. Então, foi um marco. Extrafisicamente, a gente sabe desse trabalho, foi um trabalho longo, né? Agora, professor Félix, eu não sei se você esteve ontem na mini tertúlia, Não. teve uma verpom sobre a questão da Reurbex Não estava no planeta. Foi o seguinte, o professor Valdo comentou, ele nunca tinha comentado isso, ele mesmo nos falou. Ele comentou sobre uma Comunex, a Impácio. Ele repetiu hoje. Repetiu. Então, é importante, eu acho interessante atualizar o pessoal da tertúlia. Impácio, de empatia, em latim, né? Foi a própria Veronesa que falou para ele. Se tiver alguma outra informação de hoje eu não vim. Você comenta e complementa. Mas, enfim, essa Comunex, ela foi criada em torno de 98, mais ou menos. O professor Valdo, ela foi um pouco depois, ou concomitante, à criação da própria União Europeia, que foi em 92, né? E, segundo o professor Valdo, eles já devem ter influído bastante no Tratado de Maastricht, enfim, em todo aquele processo, como você colocou, da criação da União Europeia. E é interessante a gente saber dessa Comunex, porque faz todo sentido, né? É como se fosse uma para-União Europeia, uma União Europeia extrafísica que tem a participação de vários países. Muito legal. E, no caso, a Consex Veronesa, que ela representa, no caso, a Itália, ela estaria ali também enquanto para-diplomata ali, ou, enfim... E provavelmente essa Comunex... Para-representante do país, né? Essa Comunex só foi possível se formar graças a uma levedação a todo o trabalho anterior, né? Todo o trabalho anterior. Exatamente. Não, muito legal. Exatamente. Como você colocou aqui, né? O trabalho anônimo de reurbanização extrafísica do Serenão Reurbanizador, o catalisador evolutivo do continente na verdade, europeu. Ele, pelo menos é a informação que eu Nós tinha. temos, né? Depois ainda tinha um incógnito, né, que estava por trás. O né? incógnito está Então, por trás disso, né? O incógnito, para quem não sabe, é uma Consex livre que apareceu aqui, enfim, entrou em contato com o professor Valdo. E a verpom que a gente tem é que o incógnito justamente foi o mentor, vamos dizer assim. Ele está por trás de todo esse trabalho aí. A gente estava crente que era só o reurbanizador, mas não, ele estava por trás. Né? Tá. E faz todo sentido também, né? Pensando numa abordagem planetária, né? na dimensão desse trabalho. Mas, enfim, vamos aguardar as próximas verpões sobre as Reurbexes. Para mim também foi novidade, assim, impacto, não sei lá como é que é o nome dessa Comunex aí. Impácio. Com T, é do latim. Sim, mas latim. É Impácio ou Impácio? Eu achei que era Impácio. Com o M, né? O M, né? Impácio. Eu falei Impácio, né? Impácio, não sei o que você falou. Né? Que é de local, né?
E ele relacionou a empatia, né? Ah, e uma informação também que eu adorei ouvir isso, porque eu tenho uma certa atração pelo latim. Eu nunca entendi isso, mas eu tenho. Eu gosto muito de latim, mas não sei, não falo latim. Mas Sabe o professor... de onde, Dulce? Ninguém... Não, o Carlos, por exemplo, sabe mais. O professor Jaime fala, sabe muito. Mas, enfim, o professor Valdo comentou que o latim é corrente nessas comunexes mais avançadas. Tanto é que, não sei se eles falam ou telepatizam em latim, mas eles se referem, por exemplo, esse nome é em latim, né, dessa comunex. Então, ele fez esse comentário, né, do latim aí sendo utilizado pelas comunex. Eu entendi que essa comunex que ele identificou é avançada. É isso, e certamente. Que ele hoje, pelo menos para mim, era novidade, que diz que essa comunex que tem aqui, né, que é o Interlude, é de transição. Isso. Então, para mim, eu não sabia que era de transição. Então, Que você É falou? de transição. Transição. Mas é uma comunex ultra, pelo que eu já entendi, ultra complexa, né? Tem um monte de coisa, curso intermissivo, preparo para ressoma, e é bem avançado, assim, é em cima do parque, né? Do Parque Nacional. E o que ele comentou também é que deve ter representação de mais de 10 países, de certo deve ter de todos agora, né? De 10 países, vários países europeus, né? Agora, Dulce, essa informação eu não tinha captado, essa do latim. Aí eu fiquei pensando, mas uma comunex quanto mais avançada, mais ela usa a linguagem, o conscienciês, né? Então, o latim, será que tem alguma coisa? Não, é o que eu falei, Rosa. A gente pode perguntar, isso é uma boa pergunta. Eu fiquei pensando nisso. O que você pensa sobre? É claro que se é uma comunex avançada e eles, né, podem usar o conscienciês, não sei, porque eu acho que depende, mas também se está tendo assistência, não dá para ser só conscienciês. Né? Mas também eu não entendi isso, que eles falam em latim, não é isso. Mas tem uma grande referência. Eles usam muito o latim, pelo que eu entendi. Tanto é que ele, quando ele citou o nome, ele comentou é do latim, passa do latim. Aí ele fez esse comentário, nas comunexes avançadas, nessas comunexes, extrafisicamente, eles usam muito o latim. É tudo em latim. Eu entendi que é para essas denominações, mas também não sei se eles se comunicam também. Agora, uma coisa é fato, né? Eu já ouvi o professor Valdo comentar de uma tendência da língua, de uma tendência para o latim. Por exemplo, em algum momento surgiu esse debate, foi um debate que teve ainda no Salão Verde, e a questão era das línguas orientais, né? A questão do ideograma, se isso seria mais avançado, se não. E a colocação dele foi que não. Ele falou da convergência para o latim, entendeu? Agora, realmente, se você pegar, por exemplo, o inglês, o espanhol, o inglês tem uma base latina forte, né? Por exemplo, eu já ouvi uma professora de inglês comentar comigo que uma pessoa muito próxima dela, que mora fora do Brasil e que, portanto, tem que se virar com a língua inglesa, que ele acabava se dando muito bem com o resgate das palavras latinas, que são mais sofisticadas, e isso no inglês. Então, assim, deve ser isso. Se você parar para pensar, o espanhol nem se fala, né? Francês também. Então, parece que tem alguma coisa assim... De mais universalismo. De uma raiz mais universalista, latina, e que parece que tem uma tendência aí a um retorno... Tem uma levedação extrafísica aí, quem sabe vai ser uma outra língua, mas... Aí explica também os títulos, os nomes de cada seção do dicionário, né? Que estão em latim. Se você pensar bem, e que uma vez perguntaram ao professor por que começou a colocar em latim. Mas, Cristina, se você analisar a obra do Valdo, ele usa muito o latim, não é pouco, ele usa muito. Você vê o título dos tratados... A seção hominologia que ele fez questão o tempo inteiro de
ele não menosprezou um verbete. Todo verbete ele buscava criar um neologismo latino para o verbete, entendeu? Para ser aquela denominação mais focada no título do verbete. É claro que alguns vão repetindo, né? Mas ele tem uma conexão grande na obra dele com o latim, eu penso. Sempre tem uma seção, tem uma citação, e no próprio cotidiano dele, né? Por exemplo, essa questão das palavras grandes, e eu acho que tem uma fonte aí forte do Holobiográfica, né? Vamos ver. Como? Rumo ao Estado Mundial, isso mesmo. Agora, professor, você quer perguntar? Eu queria, mas pode, se você tiver... Não, pergunta, depois a gente vai. Sabe o que eu queria? Eu perguntar na binomiologia, você colocou o binômio admiração-discordância. Queria saber a correlação com o seu tema de levedação. Qual é a... foi muito intenso. Não, porque o que acontece é o seguinte, até aqui falar que a professora Rosa me ajudou demais, porque esse é um tema complexo, né? A gente reconhece que é um tema difícil, porque não é óbvio, né? Um tema assim que tem um viés assim meio, às vezes, impalpável, porque ele é muito amplo. Mas assim, então eu debati muito com a professora Rosa, e até a gente chegar nesse verbete, havia uma dificuldade, né? Então, porque a Rosa, ela é muito matemática, então eu acho que está correto, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que então, mas como é que é? Cadê a fórmula formal? Então, mas assim, a gente teve muito isso, e só para o pessoal entender, esse foi o verbete mais difícil que eu fiz, porque ele foi e voltou 3 vezes, né? Então, cada vez que voltava, caramba, como é que é isso? Mas assim, foi ótimo, eu acho que... Levedor, né? É isso que eu ia dizer, levedor, e o binômio admiração-discordância foi com tudo. Foi bem intenso, mas foi ótimo, porque a gente aprende muito, né? Foi excelente. Agora, professor Félix, Pois na não. Principiologia, página 53, segunda linha. 53, segunda linha. 53, segunda linha. Tá. O princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos. Em sua opinião, em uma situação delicada, de grande contrafluxo, onde apreendemos nossa percepção, fixar esse princípio na nossa pensionização poderia ser uma solução para lidar com esses momentos de estresse? O que significa para você esse contrafluxo? No meu caso, que não faço TENEPS. Poderia comentar? Eu acho que esse princípio do melhor para todos é um princípio muito avançado, né, em que você tem que sobrepairar. Você tem que, em momentos de muita emotividade, é difícil pensar dessa maneira. Geralmente a gente tem que parar, dar uma refletida, e muitas vezes até, você citou da TENEPS, a TENEPS é um excelente espaço para você pensar dessa maneira, né? Você faz, por exemplo, seja um ato passado que tenha acontecido, e você refletir, mas vem cá, como é que eu faria melhor? Será que eu carreguei nas tintas? Será que eu errei assim, assim, assado? E aí fazer uma reflexão, realmente, se você colocou na frente esse princípio cosmoético do melhor para todos, que não é fácil. Por quê? Porque o nosso ego ainda é muito forte. Muitas vezes nós puxamos a brasa para a nossa sardinha, isso não tem a menor dúvida. Então, exige realmente um momento em que você esteja mais tranquilo, fazer uma reflexão, e aí, se você chega à conclusão que é cosmoético, então, acabou. Eu acho que é isso, é levar isso para frente, e não ter medo, porque é isso que faz a gente crescer, é isso que a gente nos dá moral, é isso que nos dá mais confiança, a gente angaria mais confiança na multidimensionalidade, quando a gente chega à conclusão disso, eu fiz o melhor para todos, é isso mesmo, e eu vou bancar. Eu acho que é isso. Tá? Agora, em fatologia. Patologia. Página 52. 2. Terceira linha. Tá.
ele pede que você discorra sobre os conflitos de interesses com os valores mundanos. Esse é o que mais a gente vê. Então, a pessoa chega na Conscienciologia, quem consegue ficar um pouquinho mais, faz os cursos e tal, e começa a entender, e no final de um curso, por exemplo, básico, um CIP da vida, um CPC, ele tem de repente aquele insight: caramba, a coisa é muito maior do que eu pensava. O que vocês estão falando de Conscienciologia, a coisa é muito maior do que eu pensava só em projeção, mas a coisa é muito maior. Isso aconteceu com todos nós, né? E aí, se a coisa é muito maior, a coisa é muito mais profunda, aí a pessoa, não, puxa vida, então eu quero isso para mim, eu quero ser mais feliz, eu quero estar mais no fluxo, me sentir mais útil. E aí é que acontece isso. Começa a aparecer os conflitos de interesse com os valores mundanos. É exatamente isso. Esse é o nó górdio. Então, aí você vinha numa vida toda certinha, muitas vezes, né? E agora a Conscienciologia te trouxe, entre aspas, um problemão, né? Eu ainda tenho uma vida toda, eu posso melhorar muito, mas caramba, e tudo aquilo que eu estou investindo, como é que é isso? Esse é o grande interesse, conflito. E muitas vezes tem conflito com a dupla, conflito com a família, é isso. E aí, meu amigo, é uma questão de você, o que a gente fala, carregar direito, que é o ideal. Você não abandonar nada, fazer sempre assistência, mas também priorizar o que te interessa, que eu acho que é mais importante. Okay. Agora, em binomiologia, na página 53, primeira linha, você poderia falar da relação binômio, admiração, discordância com a levedação evolutiva? É bom você falar. Clarear bem. Eu acho, não, eu citei, a gente ainda um pouco, a professora Rosa trouxe isso, esse verbete foi um fenômeno de levedação mesmo, né? Porque a gente discutiu bastante. Mas, assim, a ideia da binômio admiração e discordância é você não se fechar para uma contestação, para uma retificação, para acrescentar alguma coisa. Porque é isso que é o processo da levedação. É você trazer o novo, olhar novamente. É através disso, porque nós raciocinamos de certa forma. A gente está crente que os outros estão entendendo, os outros não estão entendendo, muitas vezes, e trazem um outro olhar. Faz parte. O que mais nós temos, eu acho que uma das coisas fundamentais para todos nós, dentro do processo evolutivo, é cada vez mais trabalhar com um binômio admiração e discordância, tirando, principalmente, o nosso emocional, né? Que a gente acha que está sendo contestado e tal, mas isso faz parte. É isso que nos faz crescer. Através do debate que a gente começa a enxergar mais, a gente consegue enxergar novas abordagens. Agora, professor Félix, você, por favor, pode explanar mais detalhadamente sobre os 3 itens da exemplologia? Levedação evolutiva ecokármica, a promotora da serendipitia sadia do pesquisador, levedação evolutiva grupocármica, a promotora da convivência harmônica na CCCI, e levedação evolutiva policármica, a promotora da implantação da neociência conscienciologia no Holopensene planetário. Então, vamos lá. A levedação evolutiva egocármica é o que o pesquisador faz, é que você faz, é que eu faço, muitas vezes, quando a gente está muito imbuído em determinado assunto, em resolver um problema, em discorrer sobre algum tema, ampliando, né? Então, nós ficamos antenados, começamos trabalhando, né? Aquela energia, com aquele foco, começa a crescer dentro de você. E você pega um livro, pega outro, entra na internet, acessa isso, acessa aquilo. Aí você passa na banca de jornal, você vê uma revista que tem tudo a ver, e aí você compra a revista, você passa no cinema, e isso aí tem a ver com o tema, ou seja, você mexeu com tanta energia daquele assunto, você
está focado naquilo. E as sincronicidades começam a acontecer. A sincronicidade tem muito a ver com levedação. Tá? Então, aquela energia está circundante em torno de você e você começa a prestar atenção em tudo naquele foco, naquela conversa, no restaurante que não tem nada a ver contigo, muitas vezes num artigo que passa nas suas mãos, você vê um viés por aquilo que você está estudando, e aí você começa a mexer com aquilo, até que é o tal do eureka. Você diz, já sei, esse viés que eu tenho que usar, ou esse viés eu não tinha visto. Esse é o tal do eureka, né? Então, esse é o processo da levedação egocármica que a gente traz. Do grupo kármico, a gente vai falar da CCCI, mas assim, como é que surgiu o processo do grupo kármico, que eu vejo muito claramente pelo viés energético. Por exemplo, no centro educacional, quando você quer fechar uma turma, por exemplo, de um curso tipo SCP-2, muitas vezes os voluntários que começam a trabalhar, eles têm dificuldade, não conversam entre si, e a turma não consegue fechar direito, até que alguém tome a frente e começa a mexer. Mexe, discute, fala. E aí, o que é isso? Quando você mexe, discute, você começa a puxar energia. Então, essa energia começa a crescer, e essa energia que os amparadores precisavam para chegar nas pessoas. Então, esse acúmulo de energia em torno do assunto é que os amparadores precisavam para acessar os alunos. Isso é muito. Quem trabalha em curso de Conscienciologia sabe muito bem disso. Então, é só através da discussão, através da aglutinação, dessa discussão ampla, é que você consegue efetivamente fechar uma turma, né? Uma boa turma de um SCP-2, por exemplo. E no caso da convivência grupal harmônica do CCCI, que é o sonho de consumo de todos nós, né? Na verdade, esse ajuntamento, né, aqui em Foz do Iguaçu, ajuntamento também, hoje em dia, através das mídias, né, em todos os centros educacionais, e é isso que vai levedando. Você vê o quanto que a gente já cresceu, quanto que a gente já avançou em termos de ideias, em termos de cursos, em termos de estrutura, em termos de voluntariado. Eu acho que é por aí. E por último, a promotora da implantação da neociência é a grande levedação. Todo esse movimento é para a gente, de alguma forma, a gente ser um promotor da reeducação da consciência. Porque esse planeta que mais precisa da reeducação da consciência, né? Que esse holopensene planetário ainda é muito belicista, é muito revanchista. Então, esse soprar novo da conscienciologia não se dá de uma hora para outra. Precisa de um movimento maior. E essa levedação grupal, e a Enciclopédia de Conscienciologia faz parte, as obras de cada um dos voluntários faz parte, é que vai levedar tudo isso. Tá? É isso. Agora, ao verbetógrafo, solicita a gentileza de explanar sobre o escrito no parágrafo estações, na argumentologia, página 55. Tá. Então, vamos lá. Aqui, nas estações, vou ler, né, rapidinho. Então, fala, no processo evolutivo da natureza, observa-se a ocorrência intermitente de transformação cuja finalidade é dar o tempo para a levedação do processo específico, ao modo da sazonalidade do planeta Terra, as 4 estações, na qual cada ciclo cumpre um determinado papel. Então, por exemplo, no outono, as folhas caídas geram humus, catalisadores de refazimento do solo, e ao longo dos meses desencadeiam várias repercussões na flora e fauna, né, vitais para a sustentabilidade da cadeia alimentar das florestas. Então, esse é um exemplo que a gente traz, que é um processo natural. Cada estação tem um papel, né? O planeta se sustenta graças a isso. Então, ele tem um processo natural de levedação para o verão, outono, inverno. É assim que o planeta se renova. E nós nos renovamos, né, a cada dia, a cada estação e a cada ano. É isso que dá a sensação
O nosso ciclo é feito dessa maneira. Então, toda nossa vida intrafísica é possível graças a essa levedação natural do planeta, que está onipresente em tudo. É basicamente isso, não sei se é isso que ele queria saber. Agora, professor Félix, pode explanar um pouco mais sobre os itens da enumerologia, página 53. Levedação da consciencialidade, levedação da criatividade, levedação da mental-somaticidade, levedação do discernimento cosmoético, levedação da grafopensenidade, levedação da megafraternidade e levedação do universalismo. Em sua opinião, as levedações acontecem nessa ordem? Quais seriam os indícios dela? Olha, na verdade não é tão linear, né? Claro que esse aqui é um sonho de consumo, né? Da gente chegar no universalismo, né? Mas, mais ou menos, a gente pode seguir isso. Então, levedação da consciencialidade. Você nota que, gradualmente, é um processo extremamente gradual. Tem pessoas extremamente conscienciais, mas também tem aquelas pessoas que nem se conhecem, né? As pessoas mal se conhecem. Então, é um processo de levedação, através da experiência, através das dificuldades, e muitas vezes através das amizades, assim, a pessoa vai levedando a própria consciencialidade. A criatividade também é a mesma coisa, a gente está falando da serendipitia, né? Então, aí tem na citaciologia, tem o que uns atribuem ao Thomas Edison, mas eu não sei. Invenção é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Esse 99% é a levedação. E você vai, experimenta, não dá certo, e vai, até que a coisa vai para frente. Mental somaticidade é o processo também, tem tudo a ver também com o processo da criatividade. Através do mental soma, que a gente, priorizando o mental soma, a gente vai tendo a neoideia, a gente vai conseguindo fazer aos poucos a virada, fazer com que o mental soma, acima de tudo, a mental somaticidade predomine em cima do psicossoma, né? Esse que é o que a gente mais trabalha para isso. Discernimento cosmoético, idem. Discernimento cosmoético é um processo que a gente vai ganhando aos poucos, né? A gente vai aos poucos entendendo um pouquinho mais de cosmoética. Já se foi falado aqui que aconteça o melhor para todos, por exemplo, é um discernimento cosmoético. A isenção, né? E aos poucos você vai entendendo um pouco mais de o que é cosmoética, né? A levedação da grafopensinidade, que é um grande coadjutor lá da mental somaticidade, que é justamente quando você começa a colocar no papel, colocar no computador aquilo que você pensa, aquilo que você quer passar para os outros. É um grande autodesassédio, né? Que trabalha junto com o mental soma, né? E aí, aos poucos, você, ao entender tudo isso, a cosmoética, ao entender, sobrepairar através do mental soma, você começa a sentir que o outro é muito parecido contigo, apesar de ser muito diferente, né? Você começa a entender que nós estamos como seres humanos, e aí você vê que em cada consciência pode virar uma grande consciência. Aí você começa a entender o processo todo do universalismo, né? Isso que a gente quer chegar lá, né? Nós queremos chegar lá, ok? Tá ótimo. Félix, eu queria te perguntar na página 55, quanto ao esclarecimento, que você aqui especifica o item esclarecimento, você especifica três subitens, 3 aspectos. Certo. Né? Bioenergias, para companhias e Seriex. Tá. Isso aí que a gente traz da conscienciologia, né? A conscienciologia, ela expande, né? Expande tremendamente o conceito que a gente quer trazer da levedação. Então, bioenergias é o que eu
É que eu falei, por exemplo, eu citei aqui do curso de Conscienciologia. Qualquer curso de Conscienciologia, ele só acontece se você mexer com as energias do curso. Se você não mexer com as energias do curso, ele não acontece. Então, os executivos de curso, as pessoas, têm que começar a mexer, divulgar, falar, discutir a melhor abordagem, você está mexendo com as energias. Então, quando você mexe com as energias, os amparadores podem se fazer mais presente. Quando eles se fazem mais presente, a coisa começa a acontecer, né? Então, a bioenergia, eu acho que é uma coisa muito clara, né? Muito clara com relação à abordagem, né? Aqui coloca traço vital, catalisador da levedação evolutiva. E sim, só ler aqui, por exemplo. Ao final. Isso. Então, isso que a gente está falando para a consciência, né? A consciência, então, é a mesologia, a cultura familiar. Isso é um traço vital com o catalisador dentro desse processo energético. Por isso que é muito difícil, aí a gente remete a outra pergunta, por exemplo, você fazer a virada. Você, às vezes, sair de um holopensene, por exemplo, vamos pegar, você pega um holopensene muito tradicional, por exemplo, da minha etnia, dos chineses, extremamente tradicional, culto aos antepassados, é um respeito assim enorme aos pais, aquele negócio. Tem coisa boa? Tem, mas tem muita tradição bolorenta. Então, como é que você faz essa virada? Tenta fazer essa virada. É mais difícil, né? Você está algemado, você está assoberbado com as energias tradicionais. Então, você tem que ter muita energia para fazer a virada, tá? Para companhias, também. Para companhias, é o que você, de acordo com a sua atividade, você tem um merecimento das companhias, em todos os sentidos. E essas companhias são vitais também, dentro da virada, dentro da que você quer trabalhar. Então, por exemplo, na autopesquisa, se você trabalha de maneira séria, você ofere boas companhias que vão te ajudar na levedação egocármica. Tá? Justo era uma pergunta que queria fazer da autopesquisa, que está no item 5 da taxologia. E, lógico, tem a ver, né? A importância da autopesquisa. Tá, isso. Série X. Série X é a série de vidas que é o processo da levedação. Então, por exemplo, o professor Valdo, ele acompanha o grupo há 214 anos. Então, ele é um observador e um agente nessa história. Não, esse grupo vai nascer aqui, então, e com esse grupo eu posso trabalhar assim, assim, assado, de forma que da outra vez eu possa ressomar, já encontrar esse grupo mais maduro e que eu possa efetivamente colocar essas ideias mais de ponta. Então, é um processo de levedação dentro da série X do grupo, por exemplo. Também então, a gente expandiu essa ideia da levedação através do paradigma consciencial. Era essa que é a ideia. Aí entraria o autorrevezamento, né? Desculpe? Autorrevezamento. Isso, seria o autorrevezamento, seria... Grupo, e grupo. E grupo também, um grupo, fazer com que o grupo ressome, porque imagina, se não tivesse tantas pessoas afins, seria bem mais difícil, né? Seria bem mais difícil. Félix. Muito obrigada. Ai, desculpa. Eu não sei se já perguntaram. Olá, tudo bem? Eu não sei se perguntaram sobre o item 10 da taxologia. Não. Postura coque. Gostaria que você aprofundasse. Então, vamos ler. A manutenção do foco e abertismo quanto à avaliação conscienciológica da realidade, catalisando a levedação da percussiência e consequente aquisição da criticidade cosmoética. Esse é também um sonho de consumo, né? Que é, ao mesmo tempo, você não ter o apriorismo, nem ser ingênuo. É você ter sempre cético otimismo cosmoético, você sempre esperar, não pensar mal, mas também não se fechar, e com isso você consegue estar mais aberto, escutar mais, você consegue entrar mais na interconsciencialidade das pessoas, você consegue
você consegue praticar mais o binômio admiração-discordância, né? E com isso você consegue crescer mais. Essa que é a ideia. Essa postura coque não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Que ser cético e otimista ao mesmo tempo. Não é fácil. E cosmoético. É interessante, mas é bem interessante. É uma técnica interessante. É o coque que o professor para se treinar. Tem que ver com a autocognição da consciência, né? Não é fácil, mas quanto mais experiência... mas aí que está, esse que é o paradoxo, né? Quanto mais experiência, mais você, ao invés de ficar pessimista, mais otimista você fica com as oportunidades que existem. Exatamente. Agora, professor Félix, gostei muito da frase enfática, bastante profunda. Você pode falar mais sobre ela? Tá. Então, que a gente chama de levedação consciencial mais avançada tem a ver com a nossa ProEx, tem a ver com a nossa ProEx grupal. E isso nasceu aonde? Com certeza nasceu nos cursos intermissivos, nos debates, nos psicodramas, nas visitações, enfim, tudo isso, a pessoa que chega na Conscienciologia e pega as ideias da Conscienciologia, acha que aquilo é uma coisa natural, é porque ela já vem levedando tudo isso, desde o curso intermissivo. É dentro dessa ideia que a gente está trazendo. Então, a coisa começou bem antes. Na verdade, diria, olhando aí os 214 anos que o professor Valdo cita, na verdade, antes do outro curso intermissivo, na verdade, começou de alguma forma, mas sempre nos cursos intermissivos, onde a pessoa está mais lúcida, a pessoa está mais predisposta, está com a mente mais aberta. Acho que é isso. Porque depois, na ressoma, as coisas ficam mais difíceis, mas aquela sementinha já está plantada. Oi. Na página 55, aqui em 2, em Para Companhias, você fala em desandar a levedação evolutiva. Fala mais para a gente como é que poderia acontecer essa desandar. Desandar é o seguinte, é o que, assim como pode acelerar, como pode desandar, isso acontece sempre, né? Toda hora. Então, a pessoa que consegue compreender aquela ideia mais avançada, que ela está predisposta a fazer a virada, e que ela, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou, vamos lá, tal. Só que tem a turma do deixa disso, né? Tem a turma do deixa disso, a turma mais tradicional, e aí ela muitas vezes cede, né? Ela cede. Aquele holopensene, ele não consegue, não tem o domínio energético suficiente para fazer a virada. Então ele fica é mais cômodo ficar assim, é mais cômodo não desagradar ninguém, é mais cômodo eu ficar do jeito que eu estou. Então todo mundo agradece, as paracompanhias, principalmente, já estão com ele há muito tempo, agradecem muito e fica por isso mesmo. Isso acontece muito, é muito interessante o seguinte, só para citar, ilustrar bem o que é isso. Acontece muito, por exemplo, no acoplamentário, muitas vezes nos cursos que a gente dá, você faz um trabalho mais intenso com energia e a pessoa sai triste. Sai triste, muitas vezes sai chorando e sai como se estivesse faltando alguma coisa. O que é isso? É que nesses cursos foi tirada uma companhia. Aquela companhia que estava colada com ela há tanto tempo, quando ela tira, parece perder um amigo. Então ela se sente triste. Deu para entender? Então, por quê? Porque essa companhia pensa da mesma maneira. E aí ele sente falta alguma coisa. Pode haver, então, levedação negativa patológica, né? No caso, se ele continuar se ele chamar novamente essa companhia, fica lá, e fica. Ele se sente, entre aspas, bem, mas continua no mesmismo. Né? Esse desandar do desassédio
esse desandar da levedação do desassédio é positivo. É positivo. Mas tem aquele desandar que você colocou primeiro, que é negativo, né? Que você estava indo no rumo e foi puxado para trás. Muito bom. Tá. Agora, você quer perguntar? Quero. Oi. Diga lá. Você falou antes que existe aquela pessoa que junta, quando ela se adapta, ela junta várias ideias e ela começa a filtrar a realidade, né, com o que ela já conhece. Você está falando no brainstorm e tal, você começa a puxar várias ideias, estou falando pesquisador, né? Isso, mas aquela pessoa que traz à tona toda hora o que ela conhece e não vive o momento assim, atual. E aí, aqui na primeira página, 52, na fatuística, na pensenologia, tem a filtragem das possíveis associações pensênicas favorecendo a neoideia. Na verdade, isso aí a gente faz, isso aí tem que ver como cada um trabalha, né? Mas, assim, de um modo geral, as pessoas, quando você está tentando criar alguma coisa nova, você está querendo fazer uma abordagem diferente, a gente pensa muito, pensa, escreve muito, bota no computador e tal. Só que chega a hora que aquilo começa a confluir para uma determinada abordagem. É isso que a gente quis dizer. Então, você começa a filtrar, né? Porque o que acontece? Todas as ideias que estão aí, tem uma lógica. Você olha a ideia e diz, poxa, é tudo lógico. Isso leva a isso, isso leva. Mas você não sabe o quanto que custou para chegar naquilo, né? Mas como que você vê que naquilo que você filtrou, talvez lá fora ficou uma ideia como o Einstein, que você falou? É um risco, não tem jeito, é um risco, né? Porque isso aí eu sei porque na faculdade mesmo, quando eu estava escrevendo a tese de mestrado, tal, o meu orientador mesmo falou, disse, olha, você vai ver isso. Quando a tese ficar pronta, parece que tudo é lógico, e você não sabe quantos descaminhos você corre, entendeu? Eu podia ir por aqui, podia ir por ali, não, abandona essa. Você não sabe, realmente isso você nunca vai saber. Você acaba chegando numa abordagem, mas você perde muita coisa no meio. Mas isso faz parte. É melhor do que não fazer nada. Mas isso não tem jeito. Agora, professor Félix, na politicologia, página 54, favor explanar sobre a política do glasnost. Isso aí, deixa eu só ver, aqui, politicologia. Página 54. Tá. A política do glasnost que a gente colocou aí porque ela em si, ela é uma grande promotora de levedação, né? Justamente você abrir a admiração, a discordância, o debate, você permitir novas formas de olhar. É assim que a coisa anda. Se você parar e pensar, a coisa mais avançada em termos de política levou muito tempo para chegar a gente começar a exercer a democracia. A própria democracia, que todo mundo cita como a Grécia, que foi a primeira vez, foi exceção da exceção da exceção. Então você vê que para chegar naquela época dos gregos, ter uma coisa chamada democracia, foi o único evento em toda a história da humanidade em que se pensou em alguma coisa nova. Em todas as culturas, demais culturas, nunca houve democracia. Então, se você parar a pensar, na China não teve, no Oriente Médio não teve, na Europa não teve. Então, você vê que tudo sempre foi ditadura. A única exceção foi os cidadãos gregos que se reuniram e começaram a fazer uma coisa chamada democracia. Então, você vê como é que é difícil, né? Então, a glasnost é mais ou menos isso. Agora, professor Félix, em voluntariologia, favor nos colocar como você analisa a levedação evolutiva no voluntariado na CCCI. Eu considero como um agente catalisador, né? O ser voluntário da Conscienciologia é um dos grandes catalisadores. Por quê? Porque você vai, primeiro, partir para uma atividade não remunerada, uma atividade que você acha que é importante.
Então, isso já muda muita coisa, né? Então, você o maior ganho seu vai ser justamente o ganho evolutivo do ponto de vista de você se enfrentar. Você não vai encontrar um mar de rosas, você vai encontrar certas dificuldades, mas, acima de tudo, você tem que entender a levidação grupal, que é fazer com que o holopensene da Conscienciologia, ele viceje, né? ele cresça dentro do contexto planetário. Então, quando você se torna voluntário, quando você começa a trabalhar, esse pensar maior é que é importante, essa levidação grupal. Então, vejo porque a pessoa muitas vezes se perde nas minúcias, nas pequenas discussões, e não é. Aí entra o processo de grupo, talvez a levidação grupal, o processo de grupo, né? Eu acho que o mais importante é isso, você entender o que é o grupo. Aí eu remeto ao que acho que o Michael Jordan, astro de basquete, ele falava o seguinte: eu posso ganhar um jogo, mas eu não consigo ganhar um campeonato. Então, é o grupo, está dentro do grupo que a coisa cresce. Ok? Tem um aspecto também que eu acho interessante na questão da levedação em relação ao voluntariado, que é a questão do amparo de função, da predisposição, perfeito. né, da Bem pessoa, muito bem lembrado. Da pessoa desempenhar aquela atividade. Muito bem lembrado. Então, o que a professora Dulce está trazendo é que você ganha o amparo de função. Então, um trabalho grupal, existe sempre o amparo de função, e você, estando aberto, você pode ganhar essa parapreceptoria, né? Isso. Né? É muito bom. E aí vai levedar muito. Bom, tem uma pergunta aqui da tertúlia de ontem, eu vou responder, depois se quiser você complementa. Tranquilo. Ela pergunta assim: como lidar com a assimilação do incômodo que talvez nós mesmos tenhamos causado no grupo? Devido a uma determinada situação, eu tive que me afastar de determinado grupo. Isso me causou e causa incômodo nesses grupos e também em mim. Ontem, depois da tertúlia, me parece que, além do meu incômodo pessoal, assimilei o incômodo causado nesses grupos. A tertúlia de ontem era sobre incômodo, mas autoenfrentamento do incômodo. Obrigada. Justamente. Poderia dar uma opinião de como lidar com isso? Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que essa questão do incômodo, a Conscienciologia incomoda muito, tá certo? Certo, professor Félix? A gente vai incomodar sempre muito quem está em torno de nós. Agora, a gente tem que ter um pouco de paradiplomacia e de trabalhar essa questão da nossa convivência diária para disfarçar, eventualmente, a nossa condição. Às vezes, dar uma camuflada no que a gente realmente pensa das coisas, que às vezes as pessoas não estão totalmente prontas e preparadas para ouvir aquilo que a gente pensa de fato, pensando em TARES. Cuidar para não fazer estupro evolutivo. Às vezes aquele grupo não está pronto, né? Por exemplo, você pega um grupo muito próximo de você, super religioso, você não vai chegar e falando o que você pensa realmente daquilo. Que a gente está falando da dosagem, né? Você exatamente, tem que saber a dosagem da TARES, né? E assim, uma coisa também que eu acho que é bem séria, a questão da importância de você fazer maxi-dissidência de grupos. Sim, a gente tende a fazer isso sempre, quando a gente começa a mexer com TARES, com as ideias inovadoras da Conscienciologia. Então, acho que é importante você se acostumar com isso e procurar não sofrer com isso, porque vai fazer parte da sua evolução. Você, por exemplo, quase todos os dias se manda pergunta para nós, você está bem dentro, você está pesquisando, você está bem enfronhado aí com as ideias da Conscienciologia. É claro que a tendência vai ser você cada vez mais se destacar no sentido de se desagregar, vamos dizer assim, dos seus grupos do passado. Isso é muito bom, por um lado, é excelente, significa que você está evoluindo, né? Que isso faz parte, a gente sair de um grupo, entrar em outro mais evoluído, as coisas vão se levedando, não é isso, professor Félix? E uma coisa que eu acho que é muito séria, assim, mais especificamente diante da sua pergunta, né? De como você lidar com isso.
é você procurar fazer o máximo de assistência possível a esses grupos que você deixou, vamos dizer assim. No fundo, ninguém deixa ninguém, né? Mas que você não está tendo mais um convívio mais direto. Você colocou aí que teve alguns problemas, algumas situações. Realmente, às vezes, você não concorda com a postura de determinado grupo, com as ideias de determinado grupo. Você não vai ficar ali convivendo e andando para trás ou marcando passo em cima de uma coisa que você acha que não vale mais a pena. Então, é preciso dar aquela famosa banana technique, né? E seguir em frente. Mas, claro, pensando bem, mandando boas energias. Não sei se você é tenepsista, se for, obviamente, já entra aí na sua TENEP. Se não, mandando realmente boas pensionizações aí para os grupos que você vem abandonando, entre aspas. Tá certo? E não se ficar tão preocupada com isso, faz parte. Agora, professor Félix, nós temos ainda algumas perguntas, vamos tentar agilizar aí para dar tempo. Álver Betógrafo, na Fatologia, página 53, terceira linha. Favor falar sobre a formação da massa crítica de cões resgatados e de experiências evolutivas. Página 53, terceira linha. Terceira linha. Na fatologia mesmo? Isso, na fatologia, a formação de massa crítica de cões resgatados e de experiências evolutivas. Na verdade, o que acontece? Para o jejuno, né, para a pessoa que está começando, ela no início ela acha assim, as ideias fantásticas, muito bom, tal, mas aos poucos, né, se você trabalha com energia, você começa a sentir o processo, você sente o processo do amparo, você começa a criar, a saber o que é fazer assistência, você começa a enxergar de maneira diferente as coisas, né? E você começa a ter vivências interessantes. Então, uma vivência que eu sempre digo assim, que é o sonho de consumo que eu acho que todo mundo deveria ter, é você passar a enxergar de modo maior aos seus parentes, seus pais, seus irmãos, como consciências. Esse que é o ideal. Porque aí abre tudo, você passa a enxergar de forma desdramatizada, você deixa de frescura de lado. Então, você está recuperando os cons, é isso. Quando você se vê como consciência, e vê os demais como consciência, você recuperou já uma boa parte dos cons. Então, aquelas frescurites que você tinha com o teu irmão, você esquece. Vamos aproveitar a oportunidade para evoluir. Então, acho que é por aí. Agora, você poderia, por gentileza, falar sobre os pontos citados na tecnologia? Página 53. Tecnologia. Vamos lá. Logo no início aqui do detalhismo. Quarto item aqui. Página 53. Então, 53. Tá. Tecnologia, tá? Tá bom, então vamos lá. Técnica de sobrepairamento analítico. Esse é o ideal, sempre, né? Numa situação, é você sobrepairar, você olhar de forma mais isenta, como se você não pudesse interferir em nada. Você olha, sobrepaira, olha, e aí você faz uma análise. Porque enquanto a gente está com muito ego em cima, é difícil, é complicado a gente pensar de forma mais isenta, que é impossível, praticamente. Técnica da saturação de ideias é você estudar, ler, consultar através de várias abordagens, aquilo que você está pesquisando, saturar a sua mente, de forma que, mesmo quando você esteja se alimentando, você esteja fazendo ginástica, você esteja andando de ônibus, aquilo começa a levedar na sua cabeça. Você começa a fazer associações. Inicialmente as ideias são desconectadas, mas depois você começa a associar uma com a outra e começa a criar outras neo-ideias, né? A técnica energética, a gente falou das paracompanhias. É sempre positivo você trabalhar com energia, porque você vai pensar de forma mais clara. Higiene consciencial. Técnica de higiene consciencial é mudar de bloco pensênico, né? A gente precisa sempre ter higiene consciencial, senão nós não temos a devida atenção, a devida concentração, né, para tocarmos um trabalho ou uma atividade, senão a higiene consciencial é uma técnica anti-dispersão. Técnica para lidar com os contrafluxos evolutivos é ter bem claro as suas prioridades, o que você quer melhor para você,
se o que você está fazendo é cosmoético, então esse contrafluxo vai passar com certeza, né? Não há nenhum mal que vá perdurar eternamente. Então, isso faz parte, nós que estamos querendo mudar, isso faz parte. Técnica da alta reflexão de 5 horas, essa é uma técnica que o professor Valdo trouxe, é justamente você saturar bem um determinado aspecto que você quer trabalhar, ou aspectos, e trabalhar com energia e saturar, tem tudo a ver com o que a gente já falou, saturar a mente e ficar pensando, e vai começar a brotar uma série de ideias interessantes, abordagens que você pode explorar. Tá? Agora, professor Félix, na sinergismologia, página 53, segunda linha, favor expandir a respeito do sinergismo, autopesquisa, autodesassédio. Autopesquisa vem antes do autodesassédio? Na realidade, uma coisa acompanha a outra, né? E eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que fizeram para a professora Dulce, de incomodar, né? Na autopesquisa, você vai sentir vários incômodos, né? Principalmente nas abordagens com relação a outras pessoas, você vai sentir incômodo. Aí essa autopesquisa, você tem que estar com o mental soma, tem que estar com o desconfiômetro ligado. Mas por que eu me senti assim? Por que eu senti esse preconceito? Por que eu não fui com a cara dele? Por que eu achei ele tão antipático? Por que essa ideia me é tão assim, diferente, que não me traz boa coisa? Então, tudo que nós sentimos faz parte da nossa autopesquisa. E muitas vezes, quando a gente está mexendo com coisa muito séria, com certeza tem companhias, né? Essas companhias extrafísicas, e aí é que entra o processo do autodesassédio. Autodesassédio é o despojamento, é de se despojar, e você trabalhar com energia, né? Esse é o ideal. Por que não pensar no novo, pensar no diferente, né? Então, assim. Por quê? Porque o fechadismo é que nos deixa num beco sem saída. É só a gente se abrindo que a gente consegue fazer autodesassédio. Quanto mais, se você já está com aquilo cronificado, aí a coisa piora, fica mais assediado, né? Esse que é o problema. Então, a ideia é abrir sempre. Agora, em efeitologia. Efeitologia. Favor explanar os 2 últimos itens. Qual é a página? Só para... Aqui, nessa mesma página, 53, logo depois da tecnologia, terceiro item depois. O efeito centrífugo egocármico, grupo kármico, e o efeito centrípeto, grupo kármico, egocármico. Aí é uma coisa interessante, porque você, na medida que você faz a sua autopesquisa, você consegue ter uma neo-ideia, você consegue reciclar, naturalmente sua energia muda, naturalmente sua interação com o seu grupo karma vai mudar, né? Isso é líquido e certo, porque sua energia mudou, e se você reciclar vai mudar mais ainda. Então você começa a ter uma abordagem diferente. Então, ainda há pouco a professora Dulce falou de maxidissidência. Pode ocorrer maxidissidência, sim. Você vai ter um novo olhar sobre o seu grupo karma, e diz, não, para isso não presta mais. Não que você vai abandonar esse grupo karma, mas você vai vê-los de outra forma, e aí você vai assistir. E agora é o contrário, né? E o oposto também ocorre. Quando você entra num novo grupo karma, por exemplo, se o grupo karma, o teu grupo karma evolui, interage com você, aí você tem que correr atrás, né? Ou, se o grupo karma continua o mesmo e você evolui, aí você que tem que saber se vai fazer maxidissidência ou não. Então, é isso. Exatamente. Agora, professor Félix, na neossinapsologia, ainda aqui, logo a seguir, na página 53, segunda linha, favor expandir a ideia sobre as neossinapses do não pensar mal dos outros. Esse é outro sonho de consumo, né? Pois é. Favor, se possível, você pode nos falar sobre técnicas para não pensar mal? Qual recurso usar quando percebemos algo mal feito e avaliar aquilo isoladamente de quem o fez? Aí tem um grande paradoxo. É justamente aquele que a gente teria tudo para pensar mal dos outros, mal dele, é que precisa de mais assistência, né? Primeiro isso. Então, a técnica que eu acho que é bacana para a gente pensar, todos nós praticarmos, que eu denomino de técnica do amparador. Então, você encontrou a pessoa
peraí, eu vou sobrepairar, eu vou pensar como amparador. Aí é aquilo que a gente fala. O que o amparador faria? Aí quando você pensa, o que o amparador faria, o amparador, ele é cosmoético, então ele teria uma abordagem assim, assim, assado. Vale muito a pena pensar, usar essa técnica, porque essa técnica do amparador, o amparador não fica pensando mal das pessoas. Então, recomendo isso, vale a pena. Muito bem. Pessoal, nós agradecemos então a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e a participação do professor Félix. Obrigado. Aguardamos aí mais centenas de verbetes e os nossos comerciais. Obrigado. Obrigado. Hoje tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 20 online. Temos os recados do João sobre o acoplamentário e a Patrícia sobre o SCP-2. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar os interessados no acoplamentário do próximo final de semana, do dia 22, 23, que é sexta, sábado, domingo da semana que vem. E o nosso tema vai ser autoconscienciometria. Inclusive, nós vamos ter uma dinâmica, uma oficina com a Conscius no sábado à tarde, e as pessoas que têm interesse em conhecer mais de conscienciometria vai poder aliar conscienciometria, autoconscienciometria e parapsiquismo. Então, convidamos a reforçar mais uma vez, acoplamentário no próximo final de semana, 22 e 23, com a temática autoconscienciometria, tanto para os veteranos quanto para os novatos, né? Ninguém é excluído, todo mundo será incluído. Obrigado. Boa tarde. Aproveitando aí o holopensene do professor Félix, né, do Rio, nós viemos convidar você que está investindo na sua desperticidade a aproveitar o campo bioenergético consciencioterápico do SCP-2 para promover uma levedura evolutiva, né? O SCP-2 vai acontecer no campus de Saquarema, um lugar maravilhoso. Você vai poder também conhecer o GESCONAD, que já está nas suas últimas fases de obra. E ele vai acontecer de 13 a 15 de setembro. A EPICOM é a professora Adriana Lopes. Os interessados devem se dirigir ao telefone 21 31 53 75 74. Vai acontecer, então, nesse final de semana, e nós temos as últimas vagas aí disponíveis para você. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete, autocompilação do conhecimento, a especialidade autocogniciologia, de autoria do verbetógrafo Rômulo Silva. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.